Como é que se dá a relação entre futebol e política no Brasil? Uma relação bem perigosa, né? Elas hoje não são mais dissociáveis, né? Na verdade, acho que nunca foram. O futebol cresceu muito também nas águas da política, né? Na promoção que se fez do futebol. Em um tempo em que o futebol precisava ser promovido, o futebol também se utilizou muito da política. Infelizmente, teve que se utilizar da política, seja dos políticos em si, seja da ideologia ou do partido de plantão, né? Ainda transmissões de rádio, por exemplo, não são cobradas, como são cobrados os direitos de televisão, justamente por uma herança política, né? Um tempo de troca, um tempo em que o rádio promovia o futebol, promovia o esporte em geral, mas principalmente o futebol, e por isso não pagava para transmitir, né? E essas relações vêm até hoje. A própria origem do futebol no Brasil, uma origem elitista, né? Está muito ligada à política. Os primeiros campos que os primeiros clubes de futebol receberam e sobre os quais até hoje não pagam IPTU, tem benesses representadas até agora há pouco, né? As dívidas dos clubes rolam em função da política. Então é uma ligação histórica, atávica entre futebol e política, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, por conta de tudo que temos em volta, né? Do país que somos, da história que temos. Infelizmente, futebol e política andam juntos, infelizmente mais para o futebol e menos para a política. A política sim se locupleta do futebol, né? Aproveita bons momentos do futebol brasileiro. Uma vitória em Copa do Mundo influencia no pleito eleitoral? Sempre influenciou. Influenciou inclusive no tempo em que não tínhamos pleito eleitoral, né? Alguns defendem que a derrota do Brasil na Copa de 82 foi benéfica, porque senão dela teria se aproveitado a ditadura militar para permanecer alguns anos mais no poder. Em 50, o Getúlio volta, aí pelo voto do povo, depois de uma derrota da seleção brasileira no Maracanã, num momento de desilusão do povo, num momento de franco retorno ao que o povo já conhecia, de mais seguro, né? Mais recentemente, digo recentemente em relação à linha de história, mas o Brasil foi campeão do mundo no seu melhor momento político, cultural, esportivo, musical. 94 ou 2002? 58, Bossa Nova, tudo explodindo, né? O país de ideias efervescentes, o Juscelino Kubitschek como presidente aceito naquele momento, visto como um cara progressista, pelo menos no sentido material da palavra, né? Depois o Brasil é bicampeão mundial com o Jango Goulart, ainda num momento de democracia, mas num momento frágil, que se acabou arrebentando 2 anos depois. É triste sobre a mais férrea ditadura pela qual passamos, né? No momento mais incisivo da ditadura militar, em 70. E isso favoreceu os militares? Isso favoreceu muito os militares, né? Aquela imagem do Brasil grande, do Brasil, do milagre econômico, se associando às conquistas em campo, né? Do país que vai para frente, do ame-o ou deixe-o. Maluf dando fusquinha. Maluf dando fusquinha para todo mundo, né? Depois teve que devolver o fusquinha, mas na época deu o fusquinha. E o próprio Tostão falou, outro dia, o Tostão, que era o mais politizado dos jogadores daquela seleção, né? Botou o dedo na ferida do fusquinha, né? Assumiu o erro de ter aceitado naquele momento da vida dele o tal do fusquinha. Aí tivemos, pelo menos de 94 para cá, que tivemos a primeira eleição para presidente em 89, né? E estabeleceu-se que a eleição para a presidência da República não por acaso ocorreria de 94 para frente, sempre nas águas da Copa do Mundo, né? Então a conquista de 94 elege, ou pelo menos ajuda a eleger o Fernando Henrique, né? O Brasil perde a Copa de 98, mas reelege o Fernando Henrique. Em 2002 é pentacampeão mundial e tem a vitória do Lula. Em 2006 temos a reeleição do Lula a despeito da derrota na Copa da Alemanha. E agora 2010 entre Dilma e Serra. E agora em 2010 nós temos uma possibilidade forte da Dilma se eleger muito mais nas águas do que fez o Lula do que
do que fez ou não fez ou deixou de fazer a seleção em campo. Até porque eles iam assistir uma partida da Copa, a dupla Lula e Dilma, só que como viram o fiasco, desistiram, não foi? Não seria politicamente interessante associar, né? Mas até ali, não é uma questão matemática. Tanto que o Fernando Henrique Cardoso, dizem as pessoas que conviveram com ele, que entendia tão pouco de futebol, que chegou a perguntar se birubiru não era um tipo de jogada, em vez de um nome de um ex-jogador, né? Mas o fato é que os políticos percebem os momentos certos de se aproximar e de se afastar do futebol, dependendo do que acontece. Mas é um fator, se não determinante, que influencia muito de perto o destino das eleições. Até pelo fato de que em ano de Copa do Mundo, todo mundo só vai pensar nas eleições depois que a Copa acaba. Só aí já é um fator determinante. E nessa relação futebol-política, como entram as televisões, principalmente a TV Globo? Eu acho que todos os males da relação entre futebol e televisão estão na origem, naquelas primeiras negociações. Eu não acho sinceramente que a TV Globo tenha como missão, e não tem, propagar o bem do futebol ou do esporte. A televisão, para as televisões, e no caso a Globo é a detentora dos direitos, da maioria dos direitos hoje, é um grande negócio. Então eles estão na deles de negociar as coisas que são boas para eles. Se para eles é bom futebol às 10 horas da noite, depois da novela, que é um outro carro-chefe deles, né, delas, redes de televisão, elas vão negociar em função disso. Não estão muito preocupados com segurança da população, se está tarde para quem vai ao estádio. E o futebol é feito cada vez menos para quem vai ao estádio. Eu lembro que há 30 anos o Corinthians comprou Sócrates por 5 milhões. A renda do primeiro clássico com o Santos deu 4. Então, com alguns clássicos daquele, o jogador estava pago. Era a única fonte de renda do futebol, praticamente a bilheteria. Hoje não. Hoje os direitos de imagem, de televisão, inclusive o adiantamento desses direitos, né? Alguns clubes já gastaram direitos que ainda nem dispuseram para a televisão, são a grande fonte de renda. A grande questão é que na origem dessas negociações, do lado de cada mesa, o futebol foi muito fraco. Não havia federação, confederação, dirigente de clube que peitasse a televisão, no caso a Rede Globo, a ponto de falar: olha aqui, o meu produto futebol é um produto muito bom para ser colocado às 10 da noite. Você que mexa na sua novela. Esse argumento nunca foi colocado em mesa no momento adequado. E hoje já não pode ser. Porque o futebol, numa análise autocrítica, hoje, pelo menos empata e às vezes perde para tal da novela. Se lá no começo das negociações, né, isso fosse colocado, esse argumento fosse colocado na mesa, talvez nós tivéssemos uma situação diferente hoje. Então acho que antes da culpa, antes da grande vilã ser a televisão, o grande vilão é o próprio futebol, ou pelo menos os seus administradores que não souberam vender adequadamente o produto que tinham em mãos. Eram pessoas, hoje ainda são algumas, mas houve uma época em que todas elas eram despreparadas, né? Subavaliavam o produto que tinham em mãos, eram predadoras e deu no que deu. Deu nessa situação atual. Eu tenho um filho de 6 anos de idade, ele não pode ver o jogo do nosso time junto comigo. Ele tem que acordar às 6 da manhã para ir para a escola. Então a mãe fala: vá dormir para ter 8 horas de sono. E ainda é uma situação de extrema comodidade. Eu não estou nem falando do torcedor que sai do estádio com o risco de não pegar mais o metrô, de não ter mais condução, de ter que trabalhar no dia seguinte. Então o futebol é cada vez menos feito para a presença de público no estádio. E mais mediatizado. Mas eles se esquecem que essa mediatização, né, seria um complemento. O amor pelo esporte também passa pelas emoções vividas no campo, com o pai, em ló. Né? Você vai vender chaveirinho depois para um cara que já está fidelizado. Estão matando, estão ceifando essa convivência importante com o esporte, que passa pela vivência no campo de futebol. Nem só de TV vive o torcedor.